O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final. A história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Isso aí é Nelson Cavaquinho, isso aí é samba da melhor qualidade, isso aí é música popular brasileira, isso aí é tudo de mais bonito da sabedoria popular do Brasil, na voz linda, na voz absolutamente marcante desse grande sambista e também de Clara Nunes e tantos outros que já o gravaram, Alcione, etc, etc, etc. Esses olhos para ver a maldade desaparecer acontecem quando nós temos principalmente aquela ligação com o sagrado, com a experiência transcendental da espiritualidade. Aí que entra a religião, aí que entram os símbolos religiosos, aí que entra Exu, que entra Pombagira, aí que entra Deus, para quem acredita nele, aí que entra Jesus Cristo e tantos outros grandes símbolos da religião, da fé e da evolução humana. Em cima disso, obviamente, estamos tratando pelo lado religioso essa questão. Há, obviamente, uma melhor compreensão do mundo através de outros aspectos, como a maturidade emocional, que não vem somente com a religião, mas estamos tratando aqui nesse vídeo e nesse canal do aspecto religioso, especialmente do aspecto religioso negro. Para você que não me conhece, meu nome é Wallace, sou o líder e o sacerdote da Casa da Padilha. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Vamos abrir com este vídeo uma sequência de 3 em que vamos falar sobre o que se pode esperar das religiões afro-brasileiras. Não vamos falar sobre todas, porque são diversas religiões. A gente não está aqui necessariamente racializando a questão. Não teria problema nenhum com isso. Afinal de contas, qual o problema em racializar o discurso? Nenhum. Mas não é exatamente essa a nossa questão. Acontece que nós temos diversas informações sobre religiões monoteístas. É mais fácil você ter acesso ao cristianismo, que tem ali a sua Bíblia Sagrada e que é tão vendida, tão divulgada, tão espalhada pelo nosso país. E às vezes, essas religiões como Quimbanda, Candomblé, Umbanda, as principais e as maiores, mas não podemos esquecer da Jurema, não podemos esquecer do Batuque, não podemos esquecer também do nosso glorioso tambor de Mina, que não é bem necessariamente uma religião, não é isso, mas essas manifestações culturais que têm uma marca de um povo negro, negro como o Xangô, que você cultua, negra como a Iemanjá, que você tem o prazer e o privilégio de ter na tua cabeça, negra como Oxum, negro como Ogum, negro como Exu, negra como Oiá. Como a gente vai trabalhar um pouco isso e de que forma essas divindades, esses conceitos vão trabalhar na nossa vida para que nós possamos evoluir espiritualmente. Obviamente, estamos falando em linhas gerais, mas o foco deste canal é trazer um pouco mais de informação para que você que está me assistindo consiga ter mais conhecimento, para você concordar comigo, para você discordar de mim, tanto faz, para que você cresça espiritualmente. Esse é o foco do nosso canal. E por conta disso, a gente não fica nessa de amaciar a carne. A gente não fica nessa de ficar romantizando as coisas. Exu é gratiluz. Ele é somente o bem. Não é não. Porque Xangô é a justiça.
Xangô é o poder. Que poder é justo? São modos de vermos. Antes, eu quero que você que me assiste não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. O motivo para isso é bem simples. Quando você aciona o sininho da notificação, depois de ter se inscrito no canal, você fica por dentro de cada vídeo novo que nós lançamos por aqui. Quando você deixa o like, quando você compartilha com as pessoas, você ajuda a nossa voz a chegar a mais pessoas que precisam de orientação para, pelo menos, começarem a se encontrar no mundo. Então, eu conto com você. Primeiro de tudo, vamos pensar na nossa relação com a morte. Para as religiões, basicamente como o cristianismo, você vai ter a vida, a morte e a ressurreição. Você terá a vida apenas depois de já ter morrido outra vez, em que o corpo vai ao pó e o espírito volta para Deus. É poético, é bonito. Nesse meio tempo em que a pessoa está morta, ela vai para Hades ou Sheol, segundo diz a Bíblia. E para a gente que não cultua necessariamente a Bíblia, temos alguns aspectos que mostram, por exemplo, a ligação que nós temos com a ancestralidade. Então a gente vai trabalhar com espíritos, a gente vai trabalhar com gente que morreu. Essas pessoas, depois de mortas, continuam trazendo informações para nós. O que algumas religiões vão demonizar exatamente por conta disso é o que nós vamos louvar. Nossos santos são malditos, é o que diz a poesia, por exemplo, de Dom Pedro Casaldáliga, Pedro Tierra e Milton Nascimento no álbum espetacular Missa dos Quilombos. Os santos malditos nós somos, nós cultuamos, mas são malditos simplesmente porque não são benditos por uma tradição católica. Como se a tradição católica fosse melhor do que qualquer outra. Não é, é tão importante quanto qualquer outra. E aí a gente precisa discutir a cultura de um modo um pouco diferente. Não está errado você chamar Maria Padilha, que é um ancestral teu. A tua pombagira que você cultua, ela é uma bisavó, uma trisavó, uma tetravó. Ela é da tua família. Será que ela, agora, com a sabedoria que tem, uma vez que adquiriu a potência de Exu, não tem mais condições de te ajudar aí para frente? É nisso que eu acredito. E tantos outros irmãos e irmãs acreditam também. Irmãos sacerdotes, irmãs sacerdotisas, mais velhos e mais novos do que eu. Quando a gente entende isso, vamos ter também outras duas linhas que vão se abrir dentro desse próprio culto, que é a linha que vai trazer a questão da incorporação, que vai estar muito mais ligada a Umbanda especificamente. Umbanda, Jurema e Quimbanda. Estou falando por cima. Se faltou alguma religião que trabalha também com a incorporação, deixa aqui nos comentários para fortalecer essa nossa corrente de conhecimento. Essas linhas vão trabalhar com uma ligação espírita, que às vezes se confunde com o espiritismo de Kardec. Só que as manifestações anímicas, as manifestações espíritas de incorporação, elas são bem anteriores ao próprio Allan Kardec. Então, a doutrina espírita é para ser respeitada, mas a gente já trabalha com isso há muito mais tempo. Não importa se quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha, são as nossas linguagens também. Em cima dessa linha é que a gente acessa os mortos. Acessando os mortos, nós vamos então cultuar sempre Egum, Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Quitéria, Maria Farrapa, Exu Marabô, Exu Veludo, Exu Tranca-Ruas, Exu Pimenta, Exu Mangueira, Exu Pantera Negra, Exu Tiriri. São Eguns.
Simplesmente isso. Cultuamos Eguns, trazemos os mortos novamente à nossa realidade, à nossa existência. Portanto, nessa vertente, nós vamos compreender o seguinte: os mortos, eles têm sim uma sabedoria, e que se nós soubermos acessar este mundo dos mortos, conseguimos nos comunicar com eles, que até para esclarecer melhor o que eu falei em outro vídeo, eles não vão continuar vivos, eles morrem e dentro da morte eles conseguem ser acessados e nos trazem informações, nos trazem orientações e nos cobram também, porque é a nossa ancestralidade. Ninguém ama o pai senão o filho. Ninguém ama o filho senão o pai. Então por que os nossos pais, nossas mães que morreram há um tempão, não têm amor para nos dar? Então tua pombagira te ama, teu Exu te ama. Agora, se você vacila, tu tem que ter uma bordoada, não tem jeito. Uma outra vertente é a vertente em que vai trabalhar, grosseiramente falando, com forças da natureza, que seriam os orixás. Orixá não é bem isso, não é bem isso. Orixá nem Eborá, não é bem por aí não. Mas para a gente fazer uma diferença esquemática no que é diferente. Porque, por exemplo, Exu, ele tem história em diversas cidades por onde ele passou e reinou. Sacerdotes de Exu foram sendo também divinizados, e assim como diversos outros orixás também. Então, isso vai de alguma forma fazer com que através da morte também haja um tipo de manifestação de culto nessa linha de orixá. Estou falando absolutamente por cima, eu reconheço. Todavia, quando nós temos essa condição, vamos entender que o culto a Oxum, a Iemonja, a Oiá, a Xangô e a tantos outros vão ser acessados especificamente por forças da natureza que vão relembrar a glória do orixá como elemento cuidador do Ori e também formador do mundo e do universo, para que a partir de então a gente tenha essa força na nossa vida, e com os arquétipos morais e com os arquétipos também de personalidade. O fogo de Xangô é a conquista, é o dinamismo. A água de Oxum também tem a ver com os sentimentos, com a questão emocional. Não é apenas isso, friso novamente, mas para a gente compreender dois caminhos diferentes por onde podemos acessar e entender as manifestações religiosas de culturas negras. Exu e Pombagira, portanto, por serem parentes nossos, têm muito mais proximidade e poder para nos fazerem prosperar perto deles do que Xangô, do que Exu, do que Oiá, do que Oxum e tantas outras divindades que precisam ser iniciadas. Então, se a gente vai para o lado de Ifá, que não é bem uma religião, mas a gente vai para o lado de religiões ou culturas que são iniciáticas, nós vamos ter como ponto central a iniciação. São religiões iniciáticas. Enquanto para outras religiões você não precisa da iniciação e trabalha bem a questão de incorporação, que é um dos meios principais para você acessar o mundo dos mortos e receber recados da tua ancestralidade. Em cima disso, é importante a gente destacar também o seguinte: quando falamos em incorporação, isso não é o ponto máximo de mediunidade de ninguém. A incorporação é algo possível de acontecer. Se é possível de acontecer, é possível também que não aconteça. E se é possível que não aconteça, você não tem que estar preocupado se vai incorporar ou não. Você tem que estar preocupado com a preocupação, você, meu irmão, você, minha irmã, de acessar corretamente a tua ancestralidade e, em cima dessa ancestralidade, você cultuá-la de maneira correta,
para que ela te oriente a que você tenha caminhos. Caminho é você ter equilíbrio no amor, equilíbrio financeiro, é você ter tantas outras questões na sua vida. Quando você faz isso, você sempre terá bons caminhos. A incorporação não é o ponto máximo. Quando você acredita que precisa incorporar Exu, incorporar Pombagira, para que aí sim tua vida caminhe, você vai montar um enxoval grandiosíssimo que não vai te levar a lugar nenhum. Vai deixar o teu Exu cada vez mais lindo, mais bonito. Mas se a tua incorporação é bem trabalhada, como que Exu dará caminhos para você? São questões que devem ser levadas em consideração. Deixe nos comentários quando você percebeu a influência de Exu na sua vida para te fazer prosperar. O mesmo se aplica, por óbvio, à nossa querida Pombagira. Para você que não conhece teu Exu nem da Pombagira, entre em contato com a Casa da Padilha pelo número que aparece aqui na sua tela e agende um jogo de búzios conosco. Você entra em contato com a minha equipe marca o jogo para você e eu faço o jogo de maneira online em tempo real. Não antecipo, o nosso jogo não é barato, não é caro também não, é no valor justo. Na troca da energia do dinheiro é que a prosperidade acontece para todo mundo. E se você não tem tempo, não tem condições de estar em uma encruzilhada fazendo um culto ou ir a uma calunga, se você não tem tempo, não tem interesse para cuidar dos teus Exus, mas quer que eles sejam cuidados por alguém, eu ofereço a Casa da Padilha para você cuidar dos teus Exus. Seja um parceiro nosso e eu cuido dos teus Exus, dou comida, bebida, preces, oração, tudo o que eles precisam, além de te dar um jogo de búzios por mês. Quer maiores informações? Entre em contato com a minha equipe pelo número que aparece aqui na sua tela e peça informações sobre como ser um parceiro da Casa da Padilha. No segundo vídeo, vamos continuar abordando essa questão da espiritualidade e eu digo a você o seguinte: se você também quer que o mal não prevaleça na sua vida, se apega a teu Exu, a tua Pombagira. O bem e o mal são sempre circunstanciais. E se são circunstanciais, que Exu, na mudança de circunstâncias que pode trazer à sua vida, ele te tire de todo o mal que vá contra você. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus. Machia da Maria Padilha. Até a próxima. Tchau, tchau.